Muito bem, sejam bem-vindos, podemos assentar em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo à casa de Deus e creia que Deus tem algo para falar ao seu coração e eu posso assim dizer, você vai sair daqui muito abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado com todo respeito, todo carinho, diga assim para ela, ó, cuidado. Não, fala mais convicção, né, irmão? Cuidado com os seus desejos. Isso. Cuidado com o quê? Com o nosso desejo, com o seu desejo, irmão. Desejo, na verdade, é algo que todos nós temos. Temos ou não temos? Não tem, na verdade, uma pessoa que possa dizer, olha, eu não tenho desejo, porque todos nós temos desejo, irmão. Porém, nós temos que tomar o quê? Cuidado. Por que que nós devemos tomar cuidado, irmãos? Porque o desejo, ele pode definir o nosso destino. O desejo pode definir o quê? Nosso destino. E aí eu vou dizer destino em todos os sentidos, inclusive, claro, o destino eterno. Mas se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Provérbios, capítulo de número 23. Nós vamos partir daqui, o versículo de número 7, irmãos. Provérbios 23, 7. E daqui que nós vamos partir, tá? E Deus vai falar aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga amém. Muito bem. Provérbios, no meio da Bíblia se encontra Salmos. Aí você vai um pouquinho adiante. Depois de Salmos vem Provérbios. Aí o capítulo de número 23 e o versículo de número 7. Diz assim, ó. Porque como imaginou na sua alma, assim é. E ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. O que eu quero é o começo do versículo, irmãos, que diz assim, ó, porque como imaginou na sua alma, assim o quê? Assim é. Tem tradução que diz assim, ó, como desejou na sua alma. Assim é ou assim acontece. E a verdade é assim, irmãos, que o que você deseja, você vai acabar fazendo. O que nós desejamos, nós vamos acabar, vamos dizer assim, ao mesmo que executando. Nós vamos fazer aquilo que nós estamos desejando, irmão. O seu desejo vai determinar as suas decisões. Aquilo que você deseja, aquilo que você tem e coloca no seu coração, vai acabar determinando as suas decisões. Aquele negócio de que a pessoa, quando chega a tomar uma decisão, não foi por obra do acaso, foi que veio o desejo, foi surgindo aquela vontade, quando menos espera, ela está correspondendo àquele desejo. Então, é sim algo que pode determinar e definir o rumo das nossas vidas. Só que tem pessoas assim, irmãos, tem pessoas que ora certo, mas deseja o quê? Errado. Você ouviu o que eu disse? Tem pessoas que ora certo e deseja o quê? Errado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 16, que aqui, embora não apareça, irmãos, a palavra necessariamente orar, mas nós entendemos isso. Lucas capítulo 16. Você já ouviu falar da parábola do Lázaro e o rico, né? Sim ou não? Isso. E o problema aqui que no final de tudo, um foi para o céu, Lázaro, e o rico foi para o inferno. Mas não é a parábola que eu quero pregar com você, irmãos. Eu quero mostrar algo para você exatamente relacionado a isso que nós estamos falando. Capítulo de número 16, deixa eu ler o versículo 19 com você em diante, que diz assim, ó, Lucas 16, 19, diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada, esplendidamente. E
havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Ó, prossiga. Que jazia cheios de que, igreja? De chagas à porta daquele. Então você dá uma paradinha. Olha só o que a Bíblia está descrevendo. Jesus está dizendo que havia um homem que era rico e que vivia esplendidamente e regaladamente, enfim, e o outro que era Lázaro, pobre, mendigo, que vivia à porta deste. E o que eu quero chamar a sua atenção, irmão, que Lázaro está vivendo como mendigo e estava nessas condições lamentavelmente delicadas, mas o versículo de 21 diz assim, ó, olha o que diz o 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa de quem? Do rico. Termina o versículo. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Ó, o Lázaro desejava o que, irmãos? As migalhas. Preste atenção. Lázaro, ele desejava as migalhas. Irmãos, ele viveu uma vida, vamos dizer assim, limitada. Por que ele viveu uma vida limitada? Por causa dos seus desejos. Preste muita atenção. Ele desejava comer das migalhas que caía da mesa do dono. Este era o desejo dele. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que este era, ou esta era a vontade, o desejo de Deus para Lázaro? Sim ou não? Não, Deus não queria isso aqui para Lázaro, irmão. Pastor, mas como que o senhor sabe que Deus não queria isso para Lázaro? Porque ele mostra que a vontade para conosco é boa, irmãos. Que ele deseja coisas boas para nós. Amém, igreja? Então não era essa vontade de Deus para ele, irmão. Só que o detalhe é esse. Ele desejava comer das migalhas que caía da mesa do dono. E agora a pergunta é essa que eu te faço. Isso aqui, que Lázaro desejava comer as migalhas, era pecado? Sim ou não? Não, não era pecado. Não era, pastor? Não, não era pecado, irmão. Só que a verdade é que não era o que Deus tinha para ele. Não era a vontade de Deus para quem? Para Lázaro. Mas nem por isso você deve entender que Lázaro estava desejando comer as migalhas, sendo que ele deveria desejar algo melhor e mais. Por que Lázaro não desejasse, irmão? Eu desejo sentar na mesa e comer com este homem rico. Eu desejo sentar na mesa juntamente com o rei. Eu desejo ter os meus próprios recursos e condições e comprar a comida que eu quero e poder comprar aquilo que realmente eu preciso. Mas ele desejava comer das migalhas. Logo, como é que ele estava vivendo? Exatamente assim. Desejando, não. Ele desejava e vivia. Para ele viver desse modo não era outra coisa a não ser uma realização do desejo que ele já estava tendo, irmão. Então você pode entender, ou nós entendemos, que os nossos desejos, eles podem nos limitar. O seu desejo pode também te limitar. E não necessariamente ser uma coisa errada, pecado. Não é que aqui no caso fosse um pecado, irmão, mas não era o melhor que Deus tinha para ele. Amém, igreja? E aí eu vou lembrar você do que nós falamos no comecinho. Cuidado com os desejos. Porque às vezes o meu desejo, o seu desejo, pode estar limitando, nos privando, nos limitando de alcançar e viver o que Deus tem para quem? Para nós, diga amém, igreja. Então não deixa que certos desejos venham limitar a grandeza, a capacidade, o poder de Deus na sua vida. Nós temos que ter um cuidado grande. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, nem todo desejo vem do Criador, vem de Deus. Pastor, nem todo desejo é. Porque você tem que entender assim, ó, o desejo em si não é o que eu vou chamar de dizer é uma coisa errada. Não, não necessariamente. Porque todo ser humano tem desejo. Tem ou não tem, irmão? Sim ou não? Tem. O fato de você ter desejo não é um erro.
Porque senão você vai começar a achar, então não posso ter desejo de coisa alguma. Não, a questão não é que é um erro, mas nem todo desejo vem de quem? Aí você tem que entender que nós temos que atentar para isso. Amém, igreja? Você vai abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo 4, que nós vamos ler algo aqui. Gênesis, capítulo de número 4, tá, irmãos? Por gentileza. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 4. E eu vou ler com você 2 versículos, nós vamos ler, tá? O versículo 6 e também o 7. Amém, igreja? Diz assim, ó, Gênesis 4, 6. O Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, isso aqui Deus estava falando com Caim, porque Abel e Caim eles foram apresentar uma oferta a Deus, e a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Ao mesmo tempo, Deus atentou para a oferta e para o ofertante e rejeitou a oferta e o ofertante, que foi o Caim. E a questão é, Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Então Deus ele tem os seus favoritos? Deus tem os seus preferidos? Deus tem os seus escolhidos? Não. Você sabe que a Bíblia diz assim, ó, que Deus não faz o quê? Completa. Isso. Deus não faz acepção de quê? De pessoas. Então Deus não tem esse negócio, irmão, de que Deus prefere este e mais do que aquele ou menos do que aquele. Deus não tem os seus preferidos, mas tem um detalhe. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Pastor, não entendi. Deus faz acepção de atitude. O Caim, a Bíblia diz que ele deu do final da colheita. Estava terminando a colheita dele, nas últimas, ele pega aquilo ali e traz como oferta para Deus. Ou seja, ele deu a Deus qualquer coisa. O Abel, pelo contrário, ele pegou dos primogênitos, o melhor, o mais bonito, preparou e levou e ofereceu para Deus em oferta. Então não é necessariamente o que eles fizeram em si, mas como eles fizeram o que fizeram. Então Deus vai fazer a acepção das nossas atitudes. 1 Samuel capítulo 2, versículo 31, ele diz, irmão, que Deus, olha o que ele diz, Deus diz, eu honro os que o quê? Os que me honram e os que me desprezam, eu também desprezarei. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitude faz. Por isso tudo que nós formos fazer, irmão, se é para Deus, nós temos que fazer o melhor. Amém, igreja? Nunca faça algo para Deus de qualquer jeito. Não, tá bom, é para Deus mesmo. Não, faça sempre o seu melhor. Você deve fazer e dar o seu melhor para Deus, porque afinal de contas, Deus merece ou não merece? Sim ou não, igreja? Merece. Quer ver um exemplo aqui, irmão? Até nisso, uma coisa tão aparentemente simples, mas até nisso nós devemos fazer para Deus o nosso melhor, porque isso vai demonstrar a importância que nós estamos dando para Deus. Por exemplo, imagina que você vá separar seu dízimo, a sua oferta, em papel, em cédulas. Como é que você separa? Pastor, eu pego qualquer dinheiro lá e coloco para Deus. Coloco dentro do envelope, pronto, estou dando. O importante é eu dar. Não, é como você dá. Quer ver um exemplo? Suponhamos que você tenha dentro da sua carteira várias notas. E aquelas notas novinhas e outras mais velhinhas. Aí quando você vai comprar alguma coisa, você já vai dar logo as notinhas novas, não é isso? Sim ou não? Você faz assim ou não? O que você faz? Você dá o quê? Ou será que é só eu que faço isso? Como é que você faz? Você dá o quê? Não é a nota mais velha? Aquela mais surradinha? É ou não é? Não importa o valor, irmão. As duas do mesmo valor.
ou tem um valor diferente, mas você prefere dar aquela surradinha. Não, toma isso aqui, vou pagar com essa surradinha. Você não quer ficar com ela, é assim ou não é? Mas aquela novinha, você quer, porque você julga que é o quê? Julga que é a melhor? Não, isso aqui é muito melhor para ficar guardado comigo. Quando eu e você fazemos isso, que pegamos até mesmo aquela melhor nota e separamos, colocando dentro do envelope para devolver para Deus, irmão, nós estamos dizendo para Deus, Deus, o Senhor merece o meu o quê? O meu melhor. Eu não estou fazendo nada para o homem, eu estou fazendo por o Senhor. Diga amém, igreja. Por mais que você diga assim, pastor, mas eu percebo que isso é uma coisa, não tem tanta relevância. Por isso que, claro, a pessoa pode achar que não tem relevância, mas Deus olha para as nossas atitudes. Amém, igreja? Se você tiver essa atitude, irmão, de zelo, de cuidado, de dar a Deus o melhor, saiba que Deus vai olhar, vai atentar. Diga amém, porque Deus faz acepção de atitude. Por isso que você deve colocar no coração de buscar a Deus, de sempre querer fazer o melhor para Deus. Diga glória a Deus. Diga amém. O Caim, a oferta dele, Deus rejeitou. Olha o que Deus diz ali, ó. Volta só um pouquinho. No comecinho. Isso, se bem fizeres, não haverá o que a igreja? Aceitação para ti? Ó Caim, o problema não está em mim, o problema está em você. Que você está fazendo de qualquer o quê? Qualquer jeito. Se você tivesse feito bem, Caim, teria aceitação, você teria sido abençoado, não teria problema algum. Problema que você fez de qualquer o que a igreja? Maneira. Então não faça, irmão. Amém, igreja? Aí Deus fala para ele, Caim, se você fizer bem, terá aceitação para ti. E ele diz assim, ó, eis que o pecado jaz aonde? À porta. E o seu desejo é para ele. Compete a ti, Caim, dominá-lo. Estão entendendo, sim ou não? Irmãos, nós que temos que dominar sobre o pecado. Embora o nosso desejo sempre é voltado para as coisas erradas. Você sabia disso ou não? Irmão, não precisa ser ensinado, não precisa ser mandado, nada disso. A gente sempre está pronto para fazer o que não presta. É ou não é? Sim ou não? Em todo sentido. Se alguém, vamos dizer assim, se alguém fala alguma coisa para você, se alguém te dá uma fechada no trânsito, aí dá uma vontade de você descer do carro e lá dar um abraço, obrigado. Hã? Que nada, esse maluco, doido, tá cego. Às vezes você não grita, mas a tua vontade era de fazer isso. Mas por quê? Só por causa de uma situação que não teve problema algum. Mas isso demonstra que nós estamos prontos sempre para as coisas do quê? Certa ou errada? Certo ou errada? Estamos prontos para as coisas erradas. Agora, este é o detalhe, irmão. Desejo, eu disse, eu vou repetir. Todos nós temos os desejos. Mas podemos assim dizer que especialmente de 4 lugares, 4 fontes, nós podemos ter ou surgir os desejos. De 4, pastor? Uma fonte que pode, de onde pode surgir os desejos do nosso coração, irmãos, da carne, do nosso homem natural. De nós mesmos, de mim, de você, nós podemos sim ter desejo, brotar desejo no nosso coração de nós mesmos. Que vem tentando coisas, eu não estou falando de coisas erradas, tá, irmão? De desejo, seja bons ou ruins, não importa. Mas o desejo pode surgir, brotar da nossa carne. Desejo pode vir também, não só da nossa carne, mas pode vir também, vamos dizer assim, do inimigo. Que inimigo? Do diabo. O diabo pode nos fustigar para criar em nós desejo. E desejo também pode vir de ambiente que você esteja inserido. Irmãos, o ambiente tem uma capacidade grande de provocar, gerar em nós, criar em nós desejo. Você sabia disso? Tem, pastor? Tem. O ambiente que a pessoa tiver inserido, irmão, tem uma capacidade tremenda. Tanto é verdade que até você, por conviver com alguém, conversar com alguém, por exemplo, você começa a conviver com a pessoa, a falar com a pessoa, daqui a pouquinho você está falando coisas igual a ela, sim ou não? Tendo o mesmo comportamento. Quer ver um detalhe?
por exemplo, o esposo arruma um amigo, um parente, um familiar, agora está andando muito com ele, só que esse familiar ele é esquentado, ele é aquela pessoa estourada, agressiva, daqui a pouquinho o seu cônjuge começa a ser também. E você fica, mas não estou entendendo. Agora está agindo comportamento, qual a questão? Por causa da convivência do ambiente. É assim ou não é? Sim ou não? Então isso pode. E a outra é a quarta que eu falei, a outra que pode também vir, desejo do nosso coração, do próprio Deus. Deus também pode sim criar, provocar em nós desejo. Estão entendendo, sim ou não? Agora escute o que eu vou te falar, irmãos. Olha só, isso aqui é muito sério. Existem desejos que vêm dessas fontes, seja do seu homem natural, seja do diabo, do inimigo, seja de ambiente, seja do próprio Deus. Porém, é assim, ó, desejos que não são bons, eles devem ser transformados. Desejos que porventura queira vir em você que não são bons, ele tem que ser o quê? Transformado. Diga amém. Você vai abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5, irmãos. Gálatas, capítulo 5, corra para lá. Desejos que não são bons, que não são agradáveis a Deus, que não é do querer de Deus, eles têm que ser, irmãos, transformados, tá? Gálatas, capítulo de número 5, você vai abrir comigo, por gentileza, e nós vamos ler o versículo de número 16, irmãos. Gálatas 5:16. E quem encontrou, diga glória a Deus. Muito bem. Diz assim, ó, Gálatas 5:16. Diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência do quê? Da carne. A palavra concupiscência é desejo, tá, irmãos? Tá, aqui, desejo desfreado da carne. Andai em espírito, e você não vai se entregar, não vai ser levado pelo desejo da carne. Ou seja, os seus desejos não vão te dominar. Você vai ter por Deus condições de transformar, de mudar o seu desejo, ou no mínimo, de não se entregar a ele. Amém, igreja? Quando é que nós vamos fazer isso? Quando nós andarmos no Espírito. Andar no Espírito é você andar pela palavra de quem, igreja? Diga amém. E agora escute o que eu vou te falar, irmãos. O grande problema não é você ter desejo. O grande problema é o desejo te ter. Ou seja, você não conseguir controlar os seus desejos. Esse é o grande problema. Porque na hora que vem ou surge o desejo em você, e escute o que eu vou te falar, desejo pode vir em qualquer um, irmão. Pastor, mas eu, uma pessoa de Deus e tudo mais, eu posso ter desejo, coisas assim? Irmão, pode. E eu vou dizer, todo e qualquer tipo de desejo nós podemos ter também. Ou pode passar na nossa mente, pode ou não pode? Pode ou não pode, irmão? Pode. E assim, ó, tem vezes que vem uns pensamentos, umas ideias, uns negócios meio esquisitos, que daqui a pouquinho você pensa, misericórdia, está amarrado, como é que eu pude pensar uma coisa o quê? Não é assim? A questão é que não é que você não tenha, você pode ter. O que você não pode é alimentar. O que você não pode é deixar que este desejo te domine, que esse desejo te governe, que esse desejo determina o fluxo da sua vida, como você viver, como você vai viver. Porque desejo é assim, eles vêm e o quê? E vão. E vão? Vão. Passa ou não passa? Sim ou não, irmão? Pastor, um dia deu um desejo de morrer. Está amarrado, né? Mas não é. Pode a pessoa passar uma ideia na cabeça? Pode ou não pode? Claro que pode, irmão. E pode outras coisas mais. Mas e aí? Você não pode é corresponder. Você não pode é alimentar esse desejo. Estão entendendo, sim ou não? Você vai abrir comigo Lucas capítulo 15, por gentileza.
Você já ouviu? Aqui nós vamos ver também outra parábola, tá, irmãos? Embora eu vou repetir, nós não vamos estudar as parábolas aqui, tá? Mas mencionar algo. Lucas capítulo 15 fala a respeito da parábola do filho pródigo. Você já ouviu falar, né? Um pai tinha 2 filhos e o mais moço chegou para o pai e disse: Pai, dai-me parte da fazenda, ou aquele que me pertence, ou aquele que é meu por direito. E aí o pai deu para ele a parte dele, ele pegou o dinheiro dele e partiu para uma terra longínqua, vivendo dissolutamente, a Bíblia diz, gastando com bebida, com mulheres e etc. Acabou tudo. Só que o detalhe é esse, irmão. Quando o jovem pediu para o pai a herança, que normalmente a pessoa tem direito à herança, é em vida ou em morte? É em morte, depois que o pai o quê? Morre. Quando o filho está pedindo para o pai que ele queria a herança, é como se ele dissesse o quê? Já que você o quê? Não morre, você parece Metusalém, que vai viver para sempre, nunca vi. Já que não morre, então me dá o quê? Parte do quê? Da herança. Me dá minha herança adiantado. Já que o senhor não morre mesmo, eu quero minha herança. Aí você vai dizer assim, ó, nossa, pastor, que barbaridade, né? O filho desejar a própria morte de quem? Isso é ruim ou não é? Mas tem algo que é pior ainda. E que temos vivido nos dias de hoje. Que não é só desejar. Hã? Tem ou não tem? Você nunca viu caso assim? Tem, irmão. Os filhos que matam o quê? Os pais por causa de quê? Herança. Aí é pior ainda. Que o outro pelo menos só, né, queria a herança dele. É ou não é? E que se o pai deu em vida, não tem problema. O senhor pode viver até uns 500 anos, mas se o senhor me deu minha herança, tá bom. É ou não é? Agora tem uns que verdadeiramente matam os próprios pais. Está amarrado em nome de quem? Tá, mas foi isso que ele fez. Pediu, o pai deu e ele partiu para uma terra longínqua. Tá, o homem ficou sem nada, irmão. Ficou sem nada, vivendo desempregado, até que encontrou alguém que deu para ele um emprego. E é aqui que eu quero que você abra. O capítulo é o 15, o versículo também o 15. Vamos ler a partir do 15, que diz assim, ó. 15, 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar o que, igreja? Porcos. Dá uma paradinha, irmão. Esse homem foi enviado para apacentar porcos. Só para você ter uma ideia, que esse cuidar de porcos era tido como uma profissão desprezível, humilhante, vergonhosa. Então é assim que este homem estava sendo, aonde ele chegou, a situação que ele chegou. O que ele conseguiu como emprego era humilhante, vergonhoso, desonroso e desprezível, e tudo você pensar. Então ele foi cuidar de quê? De porco, tá. Continuando. Ó, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos, o que, igreja? Comiam. E ninguém lhe dava o quê? Nada. O que é que esse homem está tendo desejo, irmão? De quê? Comer a comida dos porcos. Bolotas, cachofra, coisas do tipo. Para nós é assim, é lavagem, farelo. Não é isso que dá para porco? Sim ou não? É, nós conhecemos assim. Esse homem está desejando comer o quê? Comida de porco. Primeiro que eu quero te falar assim, quem já viu porco comendo? Vocês já viram? Como é que porco come? Hã? Porco come assim, ó. É assim que ele come? Irmão, não é assim ou não é? É aquela... ele, como se usa a expressão, nossa, parece que ele come como se fosse a comida mais saborosa do mundo. É ou não é? É um desespero, uma coisa de louco. Eu tenho uma irmã que ela diz assim, ó, que ela não gosta de dar comida para cachorro. Ela fala assim, por quê? Não, porque o cachorro chega, come de uma vez. Ela diz que gosta de dar comida para gato, que o gato vai comendo devagarzinho, como se estivesse saboreando a comida. Mas não é verdade? Já viu o gato comendo? Gato não come devagarzinho? Como não come? Enjoadinho, né, irmão? Devagarzinho. Tá, vai deixar para lá. Tá, mas se você nunca viu,
Um porco come, irmão, com a boca melhor do mundo. Parece que a comida é maravilhosa. Eu não sei, preste atenção. Eu não sei se foi esse homem olhando os porcos comer, que com aquela boca maravilhosa, o homem pode ter sido, começou a surgir desejo nele. Porque está aqui, ó, desejava comer a comida de quem? Dos porcos. Agora vem um grande detalhe. Por que que este homem estava desejando comer a comida dos porcos? Porque não tinha nada. Estava com fome. Quem aqui já ficou com fome nessa vida? Quando você ficou com fome, você desejou comer comida de porco? Você desejou comer comida de porco? Está amarrado, né, irmão? Tá ou não tá? Então não é a fome. Se fosse a fome, nós também já teríamos desejado. Então não é a fome. Você sabe o porquê que ele desejou comer a comida dos porcos? Sim ou não? Ó, porque ele estava cuidando de quê? Porcos, ambiente. É o ambiente. O ambiente faz a gente, provoca em nós desejo. Você sabia disso, irmão? Se você começar a frequentar certos ambientes, certos lugares, pode surgir desejo em você que você nunca pensou na vida de ter um dia. Você sabia disso ou não? É. Convive, passa a conviver com pessoas, conviver em ambiente, em lugares, que vai começar a surgir desejo em você, que você vai dizer assim, ó, que coisa louca, que coisa insana, eu estou com desejo de fazer esse tipo de coisa também. Por você ficar vendo, participando, presenciando outros, daqui a pouquinho você está fazendo até como se não fosse algo seu. É assim ou não é? Você começa a querer desejar. E não adianta você falar, não, pastor, comigo é diferente. Então, passa a conviver em certos ambientes e você não vai adotar os mesmos comportamentos. Adota ou não adota? Sim ou não? Quer ver um detalhe? Sai daqui, vai morar no outro, no nosso caso até estado, né, irmãos? Porque tem estado, tem sotaque, tem ou não tem? Tem ou não tem? Ó, você conheceu, mas eu vou só falar por cima, tá? Tem pastores nossos que, lá no Mato Grosso, eu não sei se você sabe, tem cidade de Mato Grosso que eles falam bem arrastado. Você já ouviu falar ou não? Do interior de Mato Grosso, já ouviu falar ou não? As pessoas que são de lá, irmão, mas conversa não tem como você não notar. Só que as pessoas mudam de lá e de repente ela vai convivendo com outras pessoas, ela para de falar igual falava antes. Por quê? Ambiente. Volta para lá para você ver. Se não volta tudo de novo, volta ou não volta? Sim ou não? Volta. Irmão, a pessoa passa a falar de novo por causa do ambiente. Esse homem aqui desejou comer a comida dos porcos porque ele estava nesse ambiente. Tem um ditado que diz, vamos ver se é bom de ditado, né, irmão? Diga quem tu andas. Vamos ver agora. Quem anda com porco. Ih, irmão, misericórdia, vocês estão fracos. Não sabe? Vamos ver se já. Não é possível que você nunca ouviu isso aqui, irmão. Quem anda com porco até farelo come. Ou farelo come. Quem já ouviu? Vocês nunca ouviram? Nunca ouviu, não? Ninguém, irmão? Quem anda com porco, farelo come? Quem já ouviu? Levanta a mão. Ó, pelo menos uma alma viva. Glória a Deus. Vocês nunca ouviram falar disso, irmão? Mas é a verdade. Começa a andar, daqui a pouquinho você está comendo, nem percebe, irmão. Está amarrado em nome de quem? Esse homem estava desejando porque estava naquele ambiente. Agora, esse é o detalhe. Ele desejou comer a comida. Querendo comer. Irmão, aqui eu vou ter que falar. Preste muita atenção. Esse homem estava desejando comer a comida dos porcos. Escute bem. Tem gente. Perdoa a expressão que eu vou usar, mas você vai entender. Tem gente que está querendo comer a lavagem do porco ou de porco lá fora porque está andando com porco. Você entendeu, não? Não é para o Filho de Deus aqui lá, irmão. Mas tem gente que está querendo porque está andando com porco. Se continuar, vai o quê?
Vai comer. Vai comer e sabe o que é pior de tudo? Vai achar bom. Está amarrado em nome de quem? Ah, mas não faz sentido. Como é que eu vou querer comer um negócio desse? Não tem como. Não tem mesmo. É algo ilógico, não faz nenhum sentido. Mas se você começar, daqui a pouquinho você está no mesmo caminho. É ou não é? Sim ou não? Então temos que acordar. E aqui ele diz que desejava comer a comida dos porcos, ninguém lhe dava nada. O próximo versículo que eu quero ler para você, que diz assim, ó. E caindo em quê? Em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de que, igreja? Agora deixa eu explicar isso aqui para você. Veio o desejo dele comer a comida dos porcos. Nós sabemos. Ele comeu? Não comeu. Por que que este homem não comeu? Por duas razões maiores que eu vou te explicar. Primeira coisa, você entender assim, ó. Ele desejou, mas não falou. Estão entendendo isso ou não? Quem veio aqui é domingo? Domingo. Você veio? O que nós falamos domingo? Você lembra ou não? Ih, pastor, não lembro mais não. Que o que você fala é o que acontece. É o que você vai viver, é o que vai desfrutar, é o que você vai receber. Então, enquanto a pessoa está desejando e ela não verbalizou, ficou só no desejo, eu já falei para você, desejo vem e o quê? E vai, irmão, vai embora. Nossa, que coisa louca eu pensar aquele negócio, graças a Deus, que eu não fiz nada igual. Verdade. Mas o desejo vem e vai embora. Na hora que você começa a falar daquele desejo, isso vai fazer com que você caminha em direção àquilo que você está falando. Ou você vai fazer o que você está falando. Porque você desejou e você falou. Na hora que você fala, se alimenta o desejo. Você está dando, vamos dizer assim, substância para o seu desejo ser realizado. Por isso você não deve. Veio certos desejos, irmão, não fale. Fica de boca o quê? Amém, igreja? Não abra a boca para falar, irmão. Fica de boca o quê? Fechada. Provérbios 31, sei lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar daí, irmão. Provérbios capítulo, acho que é 31. Bem rapidinho, só para a gente não perder o fio da meada aqui, ó. O 31 ou 32, agora acho que é o 31. Provérbios. Quem encontrou, diga amém. Ninguém encontrou? Qual que é, né, irmão? Passou perto. É 30. Isso, é o 30:32. Provérbios 30:32. Ó. Se procedestes loucamente e elevando-te, e se imaginaste o mal, põe o quê? Você sabe o que quer dizer isso? Não fale. Veio o desejo, veio o pensamento, coloca a mão na boca e não o quê? Não fala. Porque se você falar, irmão, isso é como voz de comando para o seu cérebro. Você vai começar a andar naquele caminho. Então, o homem lá, ele desejou, mas não o quê? Não falou. Veio o desejo. Aí a Bíblia diz, caindo em si, ele disse, ó, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui passando fome. Presta atenção, ele desejou, mas não o quê? Não falou. Caiu em si e lembrou do que tinha na casa do pai e ele falou. Agora aqui ele abre a boca e fala. Não o desejo que ele tinha, lembrando do que o pai tinha, do que o pai tinha na casa, ou que ele tinha na casa do pai. Isso aqui para nós é um exemplo, porque o pai é o símbolo do próprio Deus. E isso para nós é um exemplo, irmão, que eu e você temos que abrir a boca para falar não dos nossos desejos, mas daquilo que é a palavra de quem? De quem, irmão? De Deus. Não fale o seu desejo, fale a palavra de quem, igreja? Diga amém. Na hora que você fala a palavra de Deus, você está como que sufocando o seu desejo. Aquele desejo perde força e daqui a pouquinho vai embora.
Porque desejo, vontade é assim, irmão. Vem e o quê? Passa, vai embora, acaba. Então, quando nós temos o desejo, que é algo ruim, que não é o melhor que Deus tem para nós, e nós sufocamos com a palavra de Deus, pronto. O que prevalece não é o desejo, mas é a palavra de quem? Diga amém. Então, entenda esse detalhe, tá? Ele desejou, mas não falou. Aí ele confessa do versículo próximo, volta lá. Aí ele começa a falar do que tem na casa do pai, o que ele ia fazer. Que ia para a casa do pai, olha o que ele diz. Próximo versículo. Isso. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado, o que, igreja? Teu filho, faze-me como um dos seus, o quê? Então aqui ele está demonstrando em palavras o que ele ia fazer. Eu lembrei da casa do meu pai, eu disse isso e tal, e eu vou dizer. Quem já conversou com você mesmo? Já conversou com você mesmo? A minha esposa, que ela falou assim, foi ontem, sei lá. Olha, eu estava falando comigo mesmo. Mas irmão, a gente fala com nós mesmos, fala ou não fala? Rapaz, como é que você está pensando uma coisa dessa? Como é que você pode fazer um negócio desse? Não é assim que a gente fala às vezes? Sim ou não? Não é assim, você tem que agir diferente, vamos e tal. Quer dizer, ele falou, ele disse com ele mesmo, mas ele abriu a boca e falou. Quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão, tem tudo e tal? E ele diz, vou levantar e vou para ter com meu pai. Aqui ele falou o que ele iria fazer. E o próximo detalhe é o próximo versículo, irmão, que diz assim, ó, o próximo. E levantando-se, foi para seu pai. O que ele fez? Levantou o quê? E foi. Deixa eu te explicar isso aqui, ó. Surge algum desejo em você. Se você tiver inserido em algum ambiente, mesmo que você tenta ficar com a palavra de Deus lutando, você pode até vencer aquele desejo, irmão, mas vai dar muito trabalho. E o que é que eu faço, pastor? Saia do ambiente, não fique lá. Se aquele ambiente está lhe fazendo mal, você entendeu o que eu quis dizer, não? Sim ou não? O que você tem que fazer? Sai de lá. Irmão, não fica. Ó, o que eu vou falar é muito pesado, tá? Mas pode ser um amigo, uma amizade. Pastor, uma amizade que, sabe, fala umas coisas assim meio esquisitas. Olha, não sei, umas ideias. E aí, se você sabe que aquilo ali não está te fazendo bem, que está querendo te influenciar, surgir, brotar desejo em você, você tem que afastar. Você tem que sair desse ambiente. Amém, igreja? E eu digo mais, não só um ambiente físico, tá, irmãos? Às vezes pode ser um ambiente virtual. É uma rede social que eu tenho, é uma sala de bate-papo, é uma amizade que eu tenho, não é física, mas é virtualmente. Se você sabe que isso aí está te contaminando, está brotando, surgindo desejo que não provém de Deus para a sua vida, você tem que o quê? Que sair. Se você insistir, irmão, não vai adiantar o quê? Não vai adiantar. Como diz o ditado, água mole o quê? E você sabe, né, irmão? Amém, igreja? Amém. Eu acho que eu não sei não, mas acho que eu sou o pastor que mais fala de ditado nessa igreja aqui. Amém? Mas não é verdade, sim ou não? Vai ficar, irmão, vai batendo, pronto, daqui a pouquinho já era. Toda aquela resistência, não que vai ser diferente, vai por água o quê? Por água abaixo. Então tem que sair do ambiente. Diga amém. E foi o que o rapaz fez. Saiu de lá e foi para a casa do pai dele. O que vão dizer, diga o que querer, eu não estou nem aí com nada não. Eu tenho que cuidar da minha, o que é igreja? Da minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Amém, igreja? Estão entendendo? Porque às vezes pode ser o caso, irmão, de você até como ele. Perdeu o emprego ou não perdeu? Perdeu ou não perdeu o emprego? Mas ganhou a salvação, a vida. Diga amém, igreja. Tem gente ganhando emprego e perdendo o quê? A vida, perdendo a salvação. Por quê? Porque sabe que aquilo ali está contaminando e a pessoa não sai de lá. Eu não estou dizendo para você sair do emprego, mas se esse emprego para você é uma ameaça, você não pode ficar.
Você tem que sair desse ambiente. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Este homem fez isso, voltou para a casa do pai e o resultado, irmão, o pai o recebeu, abraçou, beijou. O pai tinha uma festa e um grande banquete preparado para ele. Diga glória a Deus. Para a gente entender assim, irmão, quando ele caiu em si, lembrou daquilo que o pai tinha, passou a confessar. E logo ele passou a viver tudo aquilo que o pai tinha para ele. Diga amém. Eu e você temos que ser assim. Romanos capítulo 12 e o versículo 2, irmão. Nós já vamos terminar para orar, tá? Romanos 12, 2. Ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, que é igreja? Entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de quem? Ó, não vos conformeis com este mundo, não conforme com este sentimento, com esse desejo, irmão, com esse pensamento que está vindo na tua cabeça, que você sabe que não é a vontade de Deus, não é o que Deus tem para você. Você não pode conformar com isso. E ele diz, não conforma com este mundo, mas você deve renovar a sua mente, transformar a sua mente. Todo desejo contrário, irmãos, daquilo que Deus tem para nós, deve ser trocado por bom desejo, ou seja, pela palavra de Deus. Você tem que colocar a palavra de Deus em cima dele. Amém, igreja? Porque a palavra de Deus que tem a capacidade de renovar a nossa alma. Você sabe que o desejo ele vem dos pensamento. Então, se você não muda o pensamento, o desejo não muda. Mas se você muda o pensamento, os desejos mudam, muda ou não muda? Muda. O desejo passa a ser transformado. E aí você vai estar alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, para você experimentar a boa, a perfeita e agradável, o quê? A boa, agradável e a perfeita vontade de quem? Diga amém. Do contrário, se não houver essa transformação na mente, não tem como haver mudança ou transformação, irmão, de desejo, de pensamento. Mas quando muda-se também um desejo, porque pensamento que gera desejo, sentimento que gera comportamento. Se eu mudo meu pensamento, meu sentimento vai ser outro e a minha atitude vai ser também outra. Diga glória a Deus. Aí você vai permitir Deus trabalhar na sua vida. Lembra do Salmo 37, versículo 4? Salmo 37, 4. Coloque na tela, já termino com você, ó. 37, 4. Deleita-te também quem? No Senhor. E Ele te concederá o que deseja, o que é a igreja? Diga glória a Deus. Tenha prazer em Deus, na minha palavra, na palavra dEle. Que você apega com a palavra dEle. Vai ter desejo no seu coração que vai ser realizado pelo próprio Deus. Porque vão ser desejos alinhados com a vontade, com a palavra de quem, igreja? É isso que Deus quer que haja na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. E o que é que eu devo fazer? Todo pensamento, desejo, vontade, irmão, fora do que Deus diz, tem que ser por você excluída. Tem que ser por você tirado, para que Deus possa e você possa pensar de acordo com a vontade de Deus, tendo a mudança de desejo e, por sua vez, de resultado na sua vida. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Muito bem, então vamos aplaudir Jesus bem forte, irmãos. Bem forte, que Ele é digno. Amém, igreja? Olha só, tem alguém aqui que não tem o lenço, aquele pedaço do pano que nós entregamos? Quem não tem? Vários que não tem. Então você vai pegar e automaticamente também vai ser assim, ó, você vai receber do lenço e a unção também, tá? Deixa as minhas